K-Experts. Technology Partner Siemens. Agora vamos entrar mais em detalhe. Quais são esses problemas que podem aparecer dentro de uma planta industrial que vão evoluir a ponto de gerar uma parada, ou gerar um gargalo, uma restrição de produção, ou gerar trincas aí que podem evoluir para quebra do equipamento, ou mesmo até risco de explosão, risco de acidente, né? A gente já falou ali da abrasão, né? Desgaste dos mais diversos formatos, né? Cavitação. Como é que a gente olha, né? Já falou ali cavitação, a gente vai olhar para pontos de altas velocidades. Desgaste, né? A gente está olhando ali tensão desses elementos na parede, forças nas paredes. Cavitação, a gente basicamente tem que fugir desse ponto onde ocorre a cavitação e pode gerar danos à superfície, né? Corrosão, a gente tem vários pontos que a gente pode olhar para a corrosão, né, através dos simuladores, não somente a questão do pH, mas temperatura, a concentração de componentes, a tensão desses elementos na parede, né, e por aí vai, né? Então, olhar não somente localmente no equipamento, mas da onde está vindo isso, por que está chegando aquela corrente nessa condição. A gente olha para a vibração, vibração sempre vai ter na indústria, né? Indústria, no universo aí tudo vibra. A questão é qual o limite aceitável de vibração, né? Porque se estiver vibrando demais, por exemplo, o segurança do trabalho pode impedir o funcionamento da planta porque não está seguro operar daquele jeito, né? E vibrações excessivas vão evoluir para fadiga, uma velocidade acelerada de fadiga e questão de rigidez, né? Alguns equipamentos precisam ter uma determinada rigidez, alguns ao contrário, precisam ter uma determinada flexibilidade para não gerar concentrações de tensão, né? Com o simulador a gente consegue olhar o que gera, né, essa fadiga que vai evoluir para trinca e futuramente evoluir para quebra do equipamento. Entupimento, imagina o problema de uma redução de seção, né, de uma determinada corrente ou uma alimentação de uma caldeira, alimentação de uma fornalha. Quais são as causas que geram entupimento? Quais são os cenários que podem ter mais probabilidade de gerar os entupimentos? Vazamentos tem aos montes na indústria. Eu até botei aquela foto ali embaixo, que seria um ambiente típico industrial, típico do passado, né? Onde bastante sujo, bastante barulhento, perigoso, superfícies quentes, grandes peças se movimentando, barulho, sujeira, né? Poeira. E que eu queria fazer um comentário que, no meu ponto de vista, tudo isso é ineficiência. Ineficiência térmica, ineficiência de aproveitamento de matéria-prima, ineficiência de limpeza do processo, de controle de emissões, né? E não precisa ser assim. A gente tem, por outro lado, ambientes industriais que são, parece oficina de Fórmula 1, né? Então, uh, esse mito, né, de que a indústria é assim, né, conviva com esse problema, não precisa ser assim. Quanto mais esse ambiente está um caos, menos a gente está controlando esses parâmetros aí, né, que podem vir a gerar uma parada industrial, né? Tem também aquele mito, né, de que a indústria é uma orquestra, tem vários equipamentos, vários processos, que tem que estar tudo equilibradinho para que a usina, a planta consiga operar no seu melhor. E eu diria que isso é um mito também, porque uma orquestra bate uma brisa ali, ela desanda, né? Tem como ter o que a gente chama de uma planta robusta, uma planta que tenha bastante condições de receber alterações nas suas entradas e saídas, né? E não desande toda a produção, não desande toda a eficiência energética. E a gente tem ferramentas, né, com simuladores para entrar a fundo nos equipamentos, seja eles novos, seja eles ativos industriais antigos, né, entender como torná-lo mais robusto, né, como torná-lo mais seguro para manter sempre aquela produção num bom nível, seja de produção, seja de eficiência energética. Quando a gente fala, por exemplo, ali de alimentação, né, ter uma alimentação contínua, ter uma alimentação padrão, né,
Tem várias coisas que a gente pode fazer e estudar esses cenários nos simuladores, né, para que quando for executar na indústria seja certeiro, né? Então, é questão de os limitadores, né? Às vezes pega o caso de uma usina que está operando, o que limita a produção dela é a temperatura dos gases que vão passar lá no filtro de manga. Não pode, o gás não pode chegar numa temperatura superior lá ao limite que as mangas vão aguentar. Tem várias coisas que a gente pode fazer para que aumente a produção e aqueles gases não cheguem naquela temperatura lá, né? Por exemplo, um reaquecimento da matéria-prima de entrada, um reaproveitamento térmico e tudo mais, né? Botar automação, tornar o equipamento menos instável, né? mais robusto a essas variações, seja variação de umidade, variação da biomassa que está chegando. E superaquecimentos são os clássicos limitadores, né? Ou às vezes até causadores de acidentes, né? Então, como garantir que o equipamento vai poder operar a planta numa ampla faixa de variações sem que ocorram esses superaquecimentos, né? A gente estuda a fundo isso, né? Já tem bastante experiência com isso, né? Às vezes tem até limitações, né? Problemas de má resfriamento, né? Então tem um setor da planta lá que é para resfriamento de uma determinada corrente. Isso pode ser um grande limitador também, né? Para aquela planta. Às vezes emissões de gases, né? Então, a partir do momento que se pisar no acelerador da planta lá, ela já não vai ter, por exemplo, a combustão correta, não vai ter uma geração excessiva de material particulado, né? Então, a gente se propõe aqui, né, usar todo esse ferramental de simulação para olhar a fundo isso. Experts. Technology partner Siemens.